Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? É a hora da produção de texto. Galera, vamos para a aula 7 do terceiro bimestre, produção de crônica argumentativa. Vamos seguindo aí. Bom, crônica não é novidade pra gente, a gente viu esse texto ano passado, tá? Que é um texto narrativo, que vai falar sobre um fato. Que fato é esse? Do cotidiano, é a característica da crônica. Abordar um tema do cotidiano, na qual há pouco personagem e pode conter ou não diálogo entre esses personagens, tá? A crônica que a gente conhece normalmente para crônica argumentativa é simplesmente a defesa de uma opinião. Tá? Ah, professor, como assim o texto narrativo que defende uma opinião? É a crônica argumentativa, tá? Mas como que vai ser defendida a opinião ali? Bom, falando de uma situação do dia a dia que a gente pode falar, por exemplo, a coleta seletiva do lixo. Vamos pensar aí. O autor, na hora de escrever uma crônica argumentativa, tem uma opinião favorável a respeito da coleta seletiva, na qual todos têm que respeitar essa coleta seletiva. O exemplo que eu estou dando. E como então ele vai escrever uma crônica defendendo essa opinião, né? Sobre o que ele vai fazer? Ele vai pensar numa cena falando de um assunto do dia a dia, por exemplo, jogar o lixo no cesto de lixo, né? Aquela lixeira do lado de fora para o lixeiro levar, né? Então, nesse momento, ele pode elaborar aí uma cena de diálogo entre dois personagens na qual conversem sobre justamente a coleta seletiva, vamos pensar aí vai um tentando convencer o outro, né, que é melhor fazer a coleta seletiva e vai criando argumentos para poder defender essa opinião aí a respeito da coleta seletiva. Então, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, que é num momento em que os personagens estão falando, nessa suposição que eu estou dando para vocês, lógico, que os personagens estão falando é que os argumentos vão vir para defender a opinião que o autor se propõe a respeito da coleta seletiva. Então, no momento em que a história acontece na crônica, é o momento que os argumentos criados pelo autor vão vir para defender a opinião dele. E a crônica argumentativa funciona dessa forma. Então, se eu tenho uma opinião a respeito de algum tema, né, crio uma história, né, a partir de um tema do cotidiano, para ser uma crônica, né, dali na hora em que está acontecendo a história, vem os argumentos para defender a opinião defendida pelo autor. É assim que funciona a crônica argumentativa. Seguindo aí. Características da crônica argumentativa. Texto escrito em primeira pessoa. Lembre-se, uma crônica utiliza a linguagem subjetiva, apresenta a opinião do cronista sobre o assunto do cotidiano. Esse é o principal ponto para ser uma crônica argumentativa. Como eu falei, predomínio da linguagem subjetiva e estratégia argumentativa. Precisa ter uma estratégia argumentativa para justamente defender essa opinião, tá? Como eu falei, vou repetir, é sempre no momento em que a história está sendo contada, que está acontecendo, que a gente vai conseguir perceber a opinião do autor, porque ele vai criar argumentos para poder defender a própria opinião dele a respeito do tema que ele está abordando na crônica. Ah, galera, aí tem o exemplo, a tecnologia, tá? Eu vou ler aqui, vou tentar ler, vou ler com vocês algumas partes principais. É, a partir do cotidiano, da cena do cotidiano, que é o diálogo entre dois senhores, vem a opinião do autor dessa crônica, que é a respeito do uso da tecnologia, que a gente precisa estar atento. Por mais desavenças que a gente tenha, ou dificuldade que a gente tem, a gente precisa estar atenta
e se adaptar ao uso da tecnologia, porque ela veio para modificar nosso mundo. Então, essa é a grande realidade. Então, o autor quer defender isso. Então, ele justamente a partir dessa cena em que o protagonista anda no parque, que a crônica fala disso, anda na praça, vê a cena de dois casais de idosos conversando, ali a gente consegue ver os argumentos que a ideia é defendida pelo próprio autor, da dificuldade de um em respeito à tecnologia, não se adaptar, e da facilidade de outro em respeito a se adaptar à tecnologia. E vem nessa diálogo dos personagens construída a opinião dele a respeito desse assunto. Então, a crônica argumentativa é assim que a gente faz a construção da opinião, tá, galera? Então, no momento que a história acontece, é o momento que vocês criam o argumento de vocês para botar na voz de um personagem, no acontecimento de uma história, a opinião de vocês a respeito do tema. Galera, então é isso. Façam um texto. Ah, não podemos esquecer. A crônica argumentativa é um texto narrativo, o assunto é um assunto do cotidiano e a opinião, quando falar dos assuntos, serão através dos argumentos, ok? Dessa forma que eu estou elaborando vocês, ali jogado no meio da história criada por vocês. Agora sim, chegamos ao fim da nossa aula. Boa sorte na feitura do texto. E a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.